Bem-vindo a todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente no canal FéCast. Eu sou o André. E eu sou o Leonel. Falamos diretamente de Garopaba. FéCast, um canal para quem tem fé. Você tem fé? Está no lugar certo. Leonel, muito bem-vindo aqui no nosso programa, nosso conteúdo aqui. E hoje tu trouxe uma palavra para nós, né? Sim, André. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele está me dando de estar aqui no teu programa. Peço a Deus que Ele abençoe esse programa, que possa alcançar muitas pessoas, e também aos nossos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, que esse conteúdo aqui possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém. E essa palavra que tu vai trazer para nós hoje vai estar onde, Leonel? Nós vamos falar, André, sobre a doutrina da justificação pela fé. Ótimo, muito bom. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 8 e 9. 8 e 9. Eu estou aqui com Efésios 2, na versão ARA, Almeida Revisada e Atualizada, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É muito legal aqui, Leonel, esse trecho aqui, Leonel. Sim. Então, no versículo 8, ele já menciona ali, pela graça sois salvos. Então, nós sabemos que a graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos alcança com essa graça e nos concede a salvação. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está nos revelando outro ensino aqui. A fé é um dom de Deus, ela não vem de nós. Ou seja, muitas vezes nós pensamos, antes de estar em Cristo, antes de sermos nova criatura, todo ser humano pensa que tem fé em Deus, mas ele, na verdade, ele tem fé em si próprio, nas coisas do mundo, nas riquezas, em outras pessoas. Mas a fé necessária para a salvação, essa fé vem de Deus. É Deus que nos concede essa fé. Amém. E agora... E no versículo 9, André, não de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Sim. Porque as nossas obras são imperfeitas. E quem fez a obra perfeita foi Cristo, na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez a obra perfeita. Então, nós devemos depositar nossa fé nesse sacrifício, nesta obra maravilhosa, gigantesca que Jesus fez ao obedecer o Pai, para que nós possamos ser justificados. Então, para que nós não puxemos a glória para nós. Sim. A glória é só de Deus. Inclusive, André, um dos pilares da reforma protestante, que são 5, só a Deus a glória, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Escritura. Então está tudo ali, os reformadores eles já compilaram os pilares dessas doutrinas essenciais. Sim. Amém? Amém, amém. E tem outro trecho para nós que está lá em... nós agora vamos pegar um trecho, capítulo 3 de Romanos, do verso 19 ao 24. Eu gostaria que tu lesse 19 e aí eu faço o comentário. Ok. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É tremenda essa passagem. Amém. Então, ali no versículo 19 e 20, ele está dizendo que a lei, André, ela mostra para nós o nosso pecado e diz para nós que nós somos culpados.
Sim. Todos são culpados. Nós estamos todos no mesmo nível para Deus. Sim. Antes de sermos justificados. Aí no verso 21, está dizendo ali como que a justiça de Deus se manifesta. Mediante a fé. Sim. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tá? Por quê? Vai dizer novamente, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E no verso 24 ali conclui que a justiça é gratuita pela graça. Sim. Né? Mais uma vez ali repetindo, mediante a fé e a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justificação gratuita é para nós. Para nós. Porque Jesus pagou alto preço. Exato. Por isso, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não dá muito valor, morreu na cruz, mas ele fez isso para nós termos acesso gratuitamente mediante a graça, né? Exatamente. Ele pagou alto preço. O sangue derramado de Jesus foi caríssimo. Sim. Foi um preço que nada pode pagar. Né? Muitas vezes a gente dizia, né, eu estou pagando meus pecados. Ninguém pode pagar os seus pecados. Sim. Quem paga os pecados é Cristo. Sim, já pagou por nós. E um outro detalhe muito importante aqui para os nossos ouvintes, nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo, que estão nos ouvindo, porque essa doutrina ela tem sido muito mal interpretada, às vezes muito mal entendida pelos irmãos, mal ensinada nas igrejas. E a justificação, meus irmãos, ela é um ato único e irrevogável. O que significa? Não é um processo, nós não vamos sendo justificados. Ele é um ato único e Deus não volta atrás. Deus, quando ele justifica, ele não é irrevogável. Sim. Sim, a palavra dele não vai voltar atrás. Não volta atrás. Então, o justificado pode ficar tranquilo que ele será sempre justificado. O que não significa que ele não vai ter mais pecado. Aí é outra história, é outra coisa. Mas ele vai pecar, vai se arrepender. Ele não vai estar mais debaixo do pecado, vivendo no pecado. Exatamente. Então, antes de nós sermos justificados, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Sim. Ou seja, Deus estava irado conosco. Deus ele não é só amor, ele é justiça. E Deus não é nunca injusto, ele é justo. Tanto que se nós formos para o inferno, é por justiça dele. Ele é justo. Nada pode ser injusto em Deus. Então, ele lançou todos os pecados no seu Filho, Jesus, que foi obediente para a cruz. Sim. Ele imputou essa justiça em Jesus e imputou a nós também a justiça de Cristo em nós. Sim. De formas que quando Deus olha para quem foi justificado, ele vê Jesus. Amém. Amém. Pela sua infinita graça e misericórdia sobre os pecadores, ele preparou todo esse plano de redenção para que nós pudéssemos ter acesso diretamente a ele e sermos salvos pela graça mediante a fé. Então, a justiça de Cristo é imputada em nós. Sim. Para que nós possamos nos tornar justos. Então, Leonel, muito obrigado aqui, Leonel, por ter vindo aqui hoje. Nós vamos agora aqui dar um presentinho para o nosso amigo Leonel. Eu queria só concluir aqui no Romanos 5:1, gostaria que tu lesse. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Para nós terminarmos aqui, para nós concluirmos, o resultado que essa justificação nos dá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, estamos em paz, acabou a guerra. Acabou a guerra. Então, irmãos, não se preocupem, não fiquem preocupados, porque Deus, ele deu essa paz, mediante a sua a justificação, o ato de justificar você agora está em paz com Deus. Deus não tem mais ira nenhuma. Deus não tem nenhum castigo para lhe dar. Deus vai lhe corrigir. Você vai tropeçar, você vai até se desviar, mas você vai ser corrigido. Deus vai colocar recursos através do seu Espírito Santo para lhe corrigir, para nos corrigir, para nos trazer de volta para o caminho dele. Porque a salvação também, uma vez salvo, sempre salvo. Amém. Glória a Deus. Aqueles que são realmente eleitos. Leonel, presentinho aqui do canal para ti. Tá? Fico muito grato. Todo mundo que vem aqui trazer uma palavra de fé, já leva uma canequinha aqui do Fecast.
Louvo a Deus por estar aqui no teu programa mais uma vez, André. Que Deus possa abençoar. Obrigado a todos aí, galera. Valeu, obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.